Então, hoje, o próximo sábado e a próxima quarta-feira, em nossos últimos dias do último cronograma, né? Nosso sprint final. Quem tem mentoria comigo semestral anual vai continuar ainda revisando, fazendo simulados, fazendo a preparação, cuidando do método de estudo. Mas a verdade, eu espero que todo mundo aprove agora dia 23, que tenhamos mais de 90 pontos de vez e que a gente se junte para fazer o preparo da prova prática, para que igualmente todos vocês consigam treinar juntos e aprovar a segunda fase do Revalida, né? Esse é o nosso objetivo. É, a gente fez um relacionamento muito legal, mas ainda assim temos um objetivo em comum, que é que vocês façam um Revalida, né? Que vocês daqui a pouco estejam contando sua história como eu, né? E que a gente sabe que é difícil, mas que ainda assim a gente consegue. Então, por isso, as últimas três revisões vai ser bem específicas, bem direto ao ponto, bem nas coisas que me ajudaram Santiago, David, Carolina, Mônica para aprovar, mas também os pontos-chave na parte teórica. E meu chamado pessoal, como amiga, como colega, como professora, como ser humano, como que for, que não deixem cair as asas, não baixe a guarda agora. Ainda temos uma semana de estudo. Então, se você já estava no pique, está sentindo um pouquinho para baixo, um pouquinho cansado, levanta a cabeça, fala, falta uma semana. Poxa, falta uma semana. Que é como quando a gente vai para a Colômbia, para quem não sabe, a última semana de estudo do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, que a gente já vai viajar para a Colômbia, é a semana mais feliz do ano. Para a Tome Colômbia, Ritalina, tome Ritalina. porque a gente fica meio, poxa, já já tá acabando, vai uma semana e vocês vai ter aprovação na mão. Então, por isso que eu quero que vocês façam isso. Que essa semana vamos colar, vamos parar de pensar negativo, vamos parar de escutar os bagunceiros da rua, vamos parar de escutar quem, o que for, o que aconteceu com eles não revalida. Fala, eu conheço pessoas que aprovaram. E se eles conseguiram, eu consigo. Então, por isso, vamos aproveitar essas três revisões ao máximo. Sábado vai ser pontual de 9 às 11, né? Vou estar num congresso de elite, de integrativa, em São Paulo, então por isso a gente vai fazer pontual. Vou pegar minha manhã para que a gente revise junto, para que a gente faça toda a parte da medicina de família e comunidade, que é muito importante. Então, a partir de amanhã, se vocês quiserem estudar 24 horas, 5 dias nas salas da Mar Academy, são de vocês. Eu não tenho compromissos agora com ninguém, nem online, que não seja com vocês, né? Porque eu até tenho um congresso, então eu cancelei tudo, agenda, viagens, mentorias, até agendei ontem várias, então toda de vocês, tá? É só alguém de vocês falar, Doc, pode abrir a sala? Tá, abre aqui, eu deixo como administrador e vai, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão intensiva, né? Vamos falar um pouquinho estatística relevante, vamos pegar as 5 áreas do conhecimento, vamos fazer um estudo de neuroprogramação. Não sei se vocês entendem o grau da importância do seu cérebro. Antigamente, até os médicos tínhamos receio de falar de mindset, de mindfulness, de meditação, de importância do pensamento, enfim. Agora, a neurociência comprovou claramente como o impacto do pensamento positivo na saúde das pessoas. E a gente vive isso. A gente vê um câncer metastásico feito M com o paciente e o paciente ainda continua, faz a quimio, faz a cirurgia, fica melhor, sobrevive, vai na vida. E entra um paciente com uma pneumonia leve no hospital e alguma coisa acontece, o pensamento dele estraga, dá uma queimada, sei lá onde, sem comorbidades, pum, morre. Então, tudo isso vem da cabeça. Então, eu quero que a cabeça de você, como médico, como especialista, como pré-aprovado do Revalida do 23 de março, fique alinhada com isso. E quando a gente se alinha com isso, a gente vai manifestar o que está fazendo, tá? Então, no nosso roteiro de hoje, a gente vai fazer blocos de revisão, é muito importante, sim.
É só sentar aqui, ficar de joelho, pedir para Deus para vocês aprovarem, não vai fazer que vocês aprovarem. Se vocês não sentam para estudar, se vocês não tinham feito medicina há 6 anos lá na Bolívia, Colômbia, Paraguai, onde for, não vai aprovar. Agora, vocês fizeram estudo consciente, vocês fizeram revisão de manhã, a grande maioria de vocês. Eu sei que por mais que não entrassem na sala de 5 horas da manhã, já dava um toque nesse horário, já dava uma alerta nesse horário e começava a pensar na prova, começava a alinhar seu pensamento. E por isso hoje a gente vai fechar com as coisas que possivelmente já vimos, mas, como vocês sabem, um dos princípios do nosso método de estudo é a repetição espaçada. Então, entre mais vezes eu consiga repetir os pontos-chave que já caíram e que vai cair, vocês vai ter mais fresquinho. Então, por isso esse bloco de revisão, lógico, do conteúdo estratégico, do que já caiu muito, e no final vamos fazer um pouquinho de neuroprogramação, a preparação mental de vocês. Vamos fazer rapidamente para vocês ir descansar ou se quiser continuar estudando, podem fazer, tá bom? Esse é mais ou menos o roteiro que a gente vai ter para hoje. E eu quero que vocês entendam que a gente tem 5 universos para revisar, mas esses 5 universos estão juntos em um só, que se chama ser humano. Então, nosso sou central é o ser humano, a saúde do ser humano, do homem, da mulher, da criança, do idoso, do sistema público de saúde do Brasil. E ao redor dele, a gente tem 5 universos. Um se chama clínica médica, né? Que vai falar de toda a bioquímica do organismo, como ele está estragado, se a gente tem uma alteração da pressão, do metabolismo do açúcar, do metabolismo dos hormônios. Então, esse universo gigante a gente vai ver agora, que é a parte da clínica médica. É, e ao redor dele tem outro, que é a clínica cirúrgica. Então, tudo que vocês imaginarem que precisar um bisturi no paciente, que tem que retirar alguma coisa, a gente tem uma colega que retirou há pouco tempo uma vesícula, mas também inclui muito apêndice, assim, coisas que vocês saibam que tem que enfiar no paciente um bisturi, mas também como diagnosticar. Então, hemorroidas, sangramentos digestivos altos e baixos, toda a parte de apendicite, abdômen agudo, tá? Trauma é muito importante nessa parte, porque tudo o ATLS vai cair. Aí vem outro círculo ao redor do nosso sol central, que é o ser humano, que é a ginecobstetrícia, muito importante. Todo o conteúdo da ginecobstetrícia você vai pegar e vai arrumar ali nesse planeta. Tudo que tem que ver com a mulher, tudo que tem que ver com a mulher grávida, tá? Tudo que tem que ver com o período pré-parto, parto e pós-parto. Essas coisas, se a gente consegue botar em blocos na cabeça, a gente consegue ter uma resposta mais rápida. Vem outro círculo, que lógico é a pediatria, né? Aí, ginecobstetrícia, sai o quê? Sai um bodoquinho, né? Sai um neonato, sai alguma coisa da ginecobstetrícia. Então vai sair a pediatria. E nada mais importante que você saber como vocês crescem, como vocês previnem as doenças, então a parte de vacinação, como fazer uma boa reanimação neonatal, como fazer uma boa avaliação da criança, icterícia neonatal. E depois, todo esse sistema está envolvido por regras, leis, normas, porque senão a pessoa que manda a chuchuguasa na farmácia, ele poderia ser médico, mas ele não é. E ele não é porque a gente está regrado por um sistema único de saúde com normas, sim? Desde a Constituição de 1988 até toda a regulamentação do SUS, até os princípios, isso envolve nossa prática médica e a gente tem que saber. Então, hoje a gente vai fazer esse meio apanhado mental de botar tudo em blocos para a gente não ter fugas de ideias, para a gente não ter não, eu perdi aqui, eu esqueci aqui. Não, você já sabe onde ele está. Então você faz o caminho para chegar lá. O que envolve tudo isso? Tudo isso, as 5 clínicas, todas estão envolvidas por satélites, né? Satélites como qual? Laboratórios, né? Exames de imagem, hum,
prevenção, reabilitação. E essas coisas aí é muito legal porque você sabe que tem laboratório para 5 áreas do conhecimento. E você sabe que o hemograma na clínica médica não é a mesma coisa que na clínica cirúrgica, mas ainda assim você precisa conhecer. Então, a medicina é um grande universo ao redor do ser humano. Então, se você lembra essa dica, você vai ter como procurar a informação, tá? Ou, bom, isso é o que eu, meus estudantes, a gente faz. Então, por isso eu chamo que são estratégias, são coisas de neuroprogramação, são coisas bem legais para você, no momento que você tem uma dúvida, no momento que você tem que atuar, no momento que você tem que fazer algum protocolo, você fecha o olho, respira fundo 3 segundos, procura seu planeta. Esse negócio aqui é da clínica médica. Eu sei, é um hipotiroidismo. Sim, lá no hipotiroidismo eu vou achar, tá? E aí todos estamos juntos, ninguém está separado por ninguém. O corpo médico, somos todos juntos. Ih, vai chover hoje. E aí o oftalmologista não pode trabalhar sem um neurologista e por aí vai, tá? Então, todos precisamos de todos. Por isso, arrumar as informações do melhor jeito possível. Meu jeito é meu universo médico. Eu consigo pegar todas as informações e eu tenho a imagem clara, porque para mim é muito divertido estudar medicina. Para mim é muito divertido pegar um artigo e encaixar em uma dessas áreas. O universo 2, que é a clínica cirúrgica, é uma coisa gigantesca e é linda demais. Tem um castelo gigante que é da ortopedia. É lógico, para vocês não vai ser tão relevante quanto para mim, mas ao redor dele está o resto. Nenhum osso está solto do corpo. Ó, se está solto, está morto, né? Então, isso daí é meu jeito de encaixar toda a informação de uma forma mais ampla, poder botar os artigos novos, poder botar o conhecimento novo e a gente ir encaixando. Agora, se você quer imaginar uma mega biblioteca gigante, arrumar os livros por cada lado, você quer imaginar um parque gigante, um bosque, sei, um bosque, uma floresta, o que você quiser, mas o importante é você fazer blocos de informação que estejam juntos todos com todos, tá bom? Isso vai ajudar bastante que você seja reativo no momento de pegar decisões. Então, gente, toda essa história do universo, que pode parecer estranha, é só para falar para vocês que a gente precisa foco, a gente precisa compromisso. Para vocês poder criar esse tipo de coisas, vocês precisam fechar as distrações, fechar as coisas ruins da sua vida, fechar as pessoas que te tiram do sério do que você está fazendo, tá? E a gente se preparar para o sucesso. Agora, a gente vai começar a nossa primeira parte do universo, que é a clínica médica. Eu gosto muito da clínica médica, porque se a gente entende a fisiologia do que está aqui na clínica médica como o primeiro círculo de conhecimento, a gente consegue fazer o resto. Quantos ortopedistas ou pessoas da sua especialização vocês não conheceram que um paciente foi lá por dor nos tornozelos? Dor nos tornozelos é do ortopedista, não é? Não. Dor no ortopedista pode ser do cardiologista. E se for um edema? E se for um edema cardiológico? E se for uma claudicação intermitente? Então, a gente, para poder diagnosticar qualquer coisa da nossa área específica, a gente precisa ter um conhecimento relevante. Não pode ser superficial, não pode ser, isso daí eu não vou precisar. Você vai precisar porque você está tratando seres humanos. Então, no primeiro tema que eu trouxe para revisar hoje foi hipertensão arterial, sempre cai, sempre cai. Se o Brasil tem 211 milhões de pessoas, vamos falar 200 para que eu faça o cálculo mais fácil. De 200 milhões de pessoas, 30% tem hipertensão arterial. Significa que 60 milhões de brasileiros têm hipertensão arterial e eu acho que são mais, né? Então, por quê? Vou falar como funciona a estatística. Eles pegam o telefone, ligam para uma casa qualquer uma, aí nessa casa qualquer uma contesta alguma pessoa qualquer, aleatória. Oi, nessa casa tem pacientes doentes? Não, não tem, tá bom.
Por quê? Nessa casa tem pacientes doentes? Ah, sou um hipertenso. Hipertensão arterial virou moda, virou normal, virou rotina. Então, por isso, sempre cai. E nós, como médicos, não podemos de jeito nenhum diminuir uma pessoa que tem hipertensão arterial. Eles morrem antes, sim? Eles morrem aos 74 anos, quando a ideia era que eles ficassem até os 80 ou mais. Eles morrem aos 60, eles infartam fácil, eles perdem a visão, eles têm alterações nos rins, eles perdem, não, na verdade é coração, rim, retina, e lógico, toda a parte da parte cardiovascular. Então, se a gente entende da importância da gravidade, não importa a sua área de desempenho, você vai precisar saber hipertensão arterial. E se você vai fazer o Revalida do Brasil, ele vai cair. Como? Muitos jeitos possíveis. Diagnóstico, qual é a avaliação de metas, qual é o objetivo dos pacientes, como é o diagnóstico, qual é a prevalência, né? Tem muitas formas que pode cair a hipertensão arterial. Ou simplesmente eles botam paciente fumante hipertenso com tararará. Aí você já tem que saber que a hipertensão está ali para dar um sinal vermelho. Então, prevalência de 30% da população adulta no Brasil. Vocês precisam avaliar lesões de órgão-alvo, sempre coração, rim, vasos, retina. Sempre dê uma olhada nas comorbidades, diabetes mellitus, dislipidemias. Mantenha o paciente dentro de metas, normalmente é por baixo de 140 sobre 90 milímetros de mercúrio, 14 por 9 que chamam aqui no Brasil, tá? Às vezes a gente se confunde, porque no resto do mundo é cento e alguma coisa com 90, cento e alguma coisa com 80. Aqui, a primeira vez que me falaram 13 por 8, eu falei, "Ih, morreu. Imagina uma pressão arterial 13 por 8. Agora, esse negócio é para vocês terem em conta, tá? Em diabetes mellitus, em pacientes com doença renal crônica, normalmente o objetivo, a meta é menor de 130, 130, 80, mas levem esse como um valor seguro para provas, tá bom? Mas Tratamentos Doc, você está falando de metas para diagnosticar hipertenso. de controle. Isso, paciente já hipertenso, como a gente quer que o paciente esteja, tá? Ok, ok. Tá bom? Não, para diagnóstico de hipertensão, a gente tem outra tabela, né? Aqui, o tratamento que eu trouxe para vocês, lógico, o tratamento da hipertensão arterial. Então, primeira linha, a gente tem como primeira linha os IECAs, né? Enalapril, todos os bloqueadores, né? Todo esse tipo de medicamentos que vocês sabem que podem ser adicionais, porque pode ser adicionais, né? Você tem IECA como inibidor da enzima convertidora de angiotensina, como enalapril, captopril, tem bloqueadores dos receptores de angiotensina, losartana, valsartana, que aqui se vê muito, pode manipular todos eles, não só o medicamento já pronto de laboratório. Tem diuréticos tiacídicos, o mais comum é a hidroclorotiazida, né? Se alguém nombrar a clortalidrona, dona. Bom, essa também é um diurético tiacídico, um bloqueador do canal de cálcio e beta-bloqueadores. No bloqueador de canal de cálcio, a gente tem, por exemplo, o anlodipino, né? Nos beta-bloqueadores, carvedilol, metoprolol. E os beta-bloqueadores são mais usados nos pacientes com insuficiência cardíaca. Pacientes negros, levem esse dado para hipertensão arterial. Eles normalmente precisam ter um acompanhamento melhor. Os pacientes de raça negra, né? Vou falar aqui negros porque eu vou entrar aqui em um problema racial. Mas eles normalmente têm hipertensão arterial mais agressiva. Então, a ideia é começar o tratamento mais agressivo, né? Tá? E é bravo.
Lógico, se o paciente já tem insuficiência cardíaca, se tem diabetes mellitus, se tem ter diabetes mellitus já indica que tem uma lesão, né? Tem uma lesão orgânica. O pâncreas dele aparentemente não está funcionando, ou não está funcionando no caso. Pode não ser um órgão-alvo como tal, a hipertensão, mas é um órgão que já está lesado e a diabetes mellitus vai ser um procoagulante. Na parte da insuficiência cardíaca, quero que, peraí, que a doutora médica. Na parte da insuficiência cardíaca, eu quero que vocês conheçam a classificação da NIHA, né? Normalmente eles classificam bem o paciente assintomático, então é tipo 1, até quem está sintomático em repouso, que é a NIHA 4, né? O coração, na parte da insuficiência cardíaca, ele é incapaz de de manter o débito para o resto do organismo. E o que acontece? Começa a fazer pressões elevadas e começa a ter alguma alteração hemodinâmica de base. De base não. Alguma alteração hemodinâmica na parte de retorno sanguíneo, na parte de dilatação miocárdica. O tratamento indicado no caso, IECA, beta-bloqueadores, agonistas de aldosterona, normalmente começar com espironolactona, e algunos diuréticos quando o paciente esteja mais congestivo, por exemplo, com estertores, dispneia, edemas, dependendo da insuficiência cardíaca. Espera só um instantinho que eu vou ver quem tem o microfone. E aí, a gente vai na parte de diuréticos, o mais conhecido, vocês já sabem, né? A furosemida. Furosemida é um medicamento que a gente utiliza sempre. Tarará. Deixa eu ver se tem insuficiência cardíaca. Tarará. O valsartana pode substituir o IECA, né? Em alguns casos selecionados, né? Também não em todo lado. Vamos lá. Próximo de clínica médica. A gente já sabe, já conhece, já estudamos, a gente bateu o martelo, que são pontos muito importantes. Suspeitou síndrome coronária aguda pelo enunciado, por alguma resposta, você precisa ativar o protocolo. Então, infarto agudo de miocárdio com ou sem supradesnível de ST, e também tem a parte da angina instável. Então, sempre em até 10 minutos, a gente vai fazer um eletrocardiograma. E se for possível, que na grande maioria dos hospitais, eu sei que na Colômbia não, mas no Brasil, a grande maioria de UPAs até, nem tem que ser hospital, de UPAs, unidades de bairro, elas têm troponina, né? O tratamento inicial, que vocês já conhecem, que é o MONA, né? Aqui tem vários MONAs. Monabit é um que é mais completo na parte do protocolo. Ele inclui morfina, oxigênio, nitratos, ASA, os beta-bloqueadores, inibidor de enzima convertidora de angiotensina, o clopidogrel e a heparina, né? Lógico, se o paciente está com elevação do segmento ST, a ideia é angioplastia primária ou indicar uma trombolise. Muito bem. Na clínica médica, a gente vai falar também um pouquinho do que cai, né? A gente está fazendo uma revisão flash, né? Eu estou pulando algumas coisas porque isso daqui é o que vai cair, o que já caiu e que possivelmente repita. Ainda assim, eu tenho certeza que vocês já estudaram pelo menos uma, duas, três ou quatro vezes cada tema desse daqui. Então, infarto, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, asma, DPOC, vocês já tiveram que revisar. Então, o que a gente está fazendo é a pincelada final. Como funciona o asma? O asma é uma doença inflamatória crônica e as vias aéreas, né?
que acontece? Tem uma hiperresponsabilidade brônquica. A classificação de Gina, ela divide ela em leve, moderada ou grave. E o tratamento a gente faz escalonado, né? Durante a crise, a gente vai ter broncoespasmo, sibilância, dispneia, que vai melhorar com o broncodilatador. Então, se a gente tem corticoide inalado em baixas doses, a gente está falando da crise, tá? A gente não está falando só do salbutamol, aí a gente está falando de uma crise, então, corticoides inalados em baixas doses. E desse lado, a gente também tem a doença, outra doença pulmonar que é relevante, que é importante, que tem sido bastante perguntada, que é a DPOC. Na DPOC, a gente sabe que uma das principais causas é o tabagismo, mas também tem poluição, exposição ocupacional, né? É uma doença que vai ser manifestada com tosse crônica, produção de catarro, às vezes é amarelado, branquinho, depois quando ele sobreinfecta, que uma grande das complicações da DPOC é uma pneumonia, mas a gente está falando tosse crônica, produção de catarro e uma dispneia progressiva. O tratamento dela vai incluir broncodilatadores de longa duração, cessação de tabagismo, num estadio que às vezes é difícil, reabilitação pulmonar. Eles têm algumas prioridades vacinais, que eu aguardo que você já saiba, né? Que é a parte da influenza e a pneumocócica. E em exacerbações, que é o que eu estou falando aqui, que são corticoides sistêmicos broncodilatadores e antibióticos, no caso que a gente detecte que é um foco infeccioso, que é o que a gente vai falar, que é a pneumonia. Puxa. Então, a pneumonia não só acontece nos pacientes com DPOC, tá? Lógico, você sabe. Até aqui já a gente teve uma pneumonia tem pouco tempo. Então, o Streptococcus pneumoniae, ele está envolvido na pneumonia entre 30 a 50% das vezes, o Mycoplasma pneumoniae também e o Haemophilus influenzae, tá? Na escala Curve 65, escala Curve 65, é uma das escalas que a gente prioriza para decidir se interna ou não interna o paciente, né? Entre eles está, se é Curve 65, então a gente tem confusão mental, ureia elevada, padrão respiratório maior ou igual, né? Respiração maior ou igual a 30, pressão arterial baixa, seja uma sistólica menor de 90 ou uma diastólica menor ou igual de 60, idade maior ou igual de 65, tá? Esses são os critérios CURB 65 para internar ou não um paciente com pneumonia. A terapia, como tal, vai ser beta-lactâmicos, ainda não tem rival. Fala, Julie. Não estou vendo o slide que você está explicando. Ah, não tem pneumonia nessa diapositiva, não. Estou Ah, tá bom. só contando a explicação. Tá, entendi. Por quê? Porque eu fiz e eu esqueci de botar aqui a pneumonia, então a próxima já é diabetes. Então é melhor explicar a pneumonia aqui do lado das pulmonares. Aí me perdoa nessa, eu vou acreditar. A gente vai estudar pneumonia de outro jeito. Vou mandar um cartãozinho para vocês. Na parte da terapia, eu creio que vocês lembram dos beta-lactâmicos, tá? Se puder adicionar o macrolídeo, se for casos mais graves, a fluoroquinolona é importante, tá? Pensar na fluoroquinolona. E na parte de endocrinologia agora, que agora sim, que é uma das doenças mais relevantes do mundo, eu não sei quanto eu vou falar da diabetes na minha vida, quanto ela é importante. Porque a verdade, gente, a gente está numa pandemia pior do que o Covid. Se chama obesidade e diabetes.
A diabetes mellitus, ela tem descritas opções como diabetes mellitus tipo 1, opções, variações, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, né? E a diabetes mellitus tipo 1, vocês já sabem que é dependente de insulina. A diabetes mellitus tipo 2 vai ser com uma resistência insulínica, tá? Os critérios diagnósticos são esses que eu coloquei aqui, isso sim, que é a glicemia maior ou igual de 126 miligramas por decilitro em jejum, ou um teste oral de tolerância à glicose maior ou igual de 200, sim? Todas as pessoas que ficar... E uma coisa que eu não falei na hipertensão, aqui tem muitas pessoas que chegam com a pressão arterial lá no pronto atendimento, 200 por 100. Fala, não, é que eu tenho pressão alta de jaleco branco. Não, não. Essa não é hipertensão de jaleco branco. Isso já é um dano estrutural que vai elevar muito a pressão arterial. Então, tenham claridade até quando é a hipertensão de jaleco branco, né? Uma coisa é você levar um susto e aumentar sua pressão até 140, 150. E outra coisa é você chegar e marcar no tensiômetro 200, 210 por ver um jaleco branco. Isso aí é fora da curva, tá? Desculpa, você pula para trás. Vamos voltar na diabetes. Nos critérios diagnósticos, a gente estava falando de TOT, que é o teste de tolerância à glicose, às 2 horas maior ou igual de 200, ou a hemoglobina glicada maior ou igual de 6,5. Estamos falando que 5,5 já é um critério para a gente ficar alarmado, tá? É um critério para a gente tentar puxar a orelha do paciente para, nossa, olha, esse pâncreas aí não está funcionando bem, isso já está fazendo uma resistência insulínica, tá? Complicações, fala, Bárbara, me conta. Doutora, essa coisa da hemoglobina glicada manteve de maior ou igual a 6,5, né? Porque tem alguns artigos que falam que é de 5,8. Isso, a curva de 5,8 na hemoglobina glicada, a gente quer manter, até porque é um momento já crítico. Até eu falo sempre, o paciente tem 5,5, eu já acho que é preocupante. Mas o diagnóstico, 6,5 é um diagnóstico. É que fecha, então. Tá, Isso, obrigada. nada, peraí, Obrigada. nada. Aí, sim, hemoglobina glicada. Fatores de risco, lembrem desse garoto aí, que tem muitos na rua. Obesidade, sedentarismo, histórico familiar de diabetes, histórico familiar de mau padrão alimentar, né? Todas as pessoas nesse momento da vida estão se excusando que eles têm diabetes por uma conduta familiar, ok? Por genética. Gente, lógico, se você tem 2 anos e você está comendo um chocolate desse tamanho, e depois você come um bombom, depois você come um hambúrguer, e seu pai também, todo mundo está com um risco gigantesco, que é a parte de obesidade, sedentarismo, e a microbiota em casa está feita um lixo. Então, não é a genética. Não bote a culpa só na genética, porque isso daí já é... Lógico, a tipo 2 é mais relacionado com isso, mas não é só isso, tá? Então, uma pessoa que vem de pais obesos já está condenado. Ficou assim, vai ser obeso. Na verdade, não, né? Mas ainda tem essa parte do histórico familiar. Tratamento, primeira linha para metformina. Primeira linha para diabetes, metformina ainda, né? Vocês podem associar outras classes que a gente está utilizando, sulfonilúreas, análogo de GLP-1, e toda a parte de discussão com a semaglutide, com a tirzepatide, com as canetas, não canetas e canetas para diabético, para obeso. Isso daí é uma mistura metabólica que a gente vai ter que clarificar muito bem, mas ainda assim se faz bem para o paciente, ponto. No momento, pelo Ministério Público, vai ser metformina. Enquanto às complicações agudas,
lembrem da cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Nessa parte de endocrino, eu queria falar também da parte das tiroidopatias, tá? Elas volta e meia caem, e é importante vocês ter esse negócio da tiroides, né? Tá? O hipotiroidismo, lembrem, TSH alto, T4 livre baixo. Sintomas do paciente: fadiga, bradicardia, mixedema, mais do que obesidade, tá? Obesidade não tem a ver com hipotiroidismo. Tirem esse conceito da sua cabeça, que isso não é verdade. Paciente que fala que pesa 150 quilos porque tem hipotiroidismo, é falso, tá? Ele pode ter uma associação, né? Porque ele está mais lento, ele tem outras coisas, mas a obesidade sozinha, por causa do hipotireoidismo, não é verdade, tá bom? Mas pode ter mixedema sim, intolerância ao frio, e o tratamento para hipotireoidismo é qual? Levotiroxina. Lógico, tem que estudar ela, mas o principal tratamento, TSH alto, T4 livre baixo, levotiroxina. E hipertiroidismo é o contrário. Então, TSH baixo e T4 livre alto vai mostrar que estamos bem acelerados. Então, tem doença de Graves, que é a mais comum, a causa mais comum. Perda de peso, diaforese, sudorese, taquicardia. E o tratamento vai ser metimazol, propiltiuracil ou qualquer coisa que seja um beta-bloqueador. Pronto. Isso daí é só para vocês detalhar que a tiroides às vezes cai. Tem um que está assim em alta, que é toda a parte de infecciosas. Então, por isso eu sempre friso isso para vocês. Tuberculose, então, a incidência está altíssima. Brasil tem aproximadamente 70 mil casos de tuberculose por ano. O diagnóstico ainda continua sendo vaciloscopia do escarro, cultura e o teste rápido molecular. Tem locais para isso, sim. Tem locais que são especializados em fazer acompanhamento de paciente tuberculoso ou paciente com suspeita de tuberculose. Mas ainda assim, você tem um raio-x de tórax em casa, em casa. Um raio-x de tórax na unidade, onde seja que você estiver. Paciente com sintomas, perda de peso, diaforeses, contato em casa, morador de rua, imunodeficiente. Cara, pede o raio-x, você não vai perder nada. E descreve o raio-x, porque o raio-x vai ter lá o esmerilado, vai ter a caverna, e isso que vai ser perguntado. Tratamento da tuberculose, RIPE, 2 meses do RIPE, rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol, mais 4 meses do RI, rifampicina, isoniazida. Como é feito? É feito na unidade de saúde, tá? Ah, tá aqui. Esse é o esquema, tá? 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, mais 4 meses de RI, que é rifampicina e isoniazida. Na sepsis, uma das coisas que mais se pergunta, na verdade, é qual é o pacote da 1 hora, né? Então, eu imagino que vocês também têm seu resumo de sepsis, mas lembrem que é uma resposta extremamente desregulada do organismo a uma infecção grave. Então, a sepsis como tal, de fato, sepsis grave, ele no conceito, no congresso, no consenso da sepsis, ele saiu e já, de entrada, uma sepsis é uma situação grave. Então, e é uma situação tão grave que ela pode levar a uma disfunção de múltiplos órgãos, levando ao óbito. Então, por isso, a 1ª hora, com antibiótico-terapia, coleta de culturas, começar a reposição volêmica, né? Eh, Dar uma prioridade nos exames de ver o lactato e um controle hemodinâmico adequado para o paciente, ele teve tanto protagonismo ultimamente, tá? Então, por isso a sepsis ficou protagonista agora.
Pulando da clínica médica, a gente vai para a clínica cirúrgica. Vamos trocar de planeta, vamos trocar de área de conhecimento, no caso. A gente vai falar de cirurgia. Cirurgia, a gente acabou de falar, mas eu quero ser bem consistente com o que eu ensino. A parte de repetição é muito importante e eu quero que vocês levem de todos os jeitos possíveis, de todas as cores possíveis. Quando a gente viu reanimação, a gente viu tudo meio sangrento. Quando a gente viu a classe de cirurgia, foi outro esquema. Agora a gente está meio gráfico. Para quê? Para que vocês lembrem de qualquer jeito, do jeito que vocês quiserem, o ATLS, tá? Então, se a gente sabe que o ABCDE vai ser a coisa mais importante cobrada na área da clínica cirúrgica, a gente tem que ver o ABCDE como ele é. Então, como a coisa mais importante, como o protocolo de suporte avançado de vida. Via aérea e estabilização cervical, vocês sabem que é a primeira coisa mais importante, sem ela não continua para o segundo. E a segunda é a B de respiração, a gente tem que avaliar a frequência respiratória, o oxigênio, né? A bilateralidade da respiração, pode ter um lado que está expandindo e outro que não. Então, aí, quando a gente avalia e... eh, fala comigo, Bárbara. Bárbara, você tem a mãozinha levantada, pode falar. Não? Não, não, doutora, é que eu tirei, eu ainda esqueci de tirar a mãozinha, desculpa. Ah, tá. Não, tranquilo. Não, não, porque isso é revisão de vocês, tá? Qualquer dúvida, se eu, lógico, eu não sei toda a medicina, quem dera. Acho que o único foi Jesus Cristo e esse cara é diferenciado. Mas ainda assim, se a gente não sabe, a gente vamos todos procurar. Então, a ideia é vocês aproveitar ao máximo, anotar as coisas mais importantes e a gente dar uma prioridade nas coisas que mais caem, tá? A parte da respiração, aí a gente vai falar do C, que é a parte da circulação, que vocês já conhecem muito bem, a controle de hemorragias, tudo que tem que ver com circulação mesmo. Se vocês estiver dentro de um hospital, aqui inclui a parte de monitorização, né? Entrevia aérea, estabilização cervical, avalia a respiração e bota o monitor. Eu sei que a gente faz tudo junto numa sala de trauma, mas ainda assim não esqueça da pressão arterial, dos pulsos, verificar os pulsos distais, pégio, poplíteo, inguinal. eh, Lógico, a gente vai medir o carotídeo, né? Neurológico, tem toda a parte de Glasgow, pupilas, escala de coma de Glasgow, avaliação pupilar, avaliação neurológica, enfim. E aí vem a última parte, que é a exposição. O que que a gente tem que fazer depois? De novo tudo, né? Cada que qualquer coisa acontecer com o paciente, você tem que fazer de novo. O que acontece quando você troca o paciente de uma maca para outra? O tubo sai, ele desatura, ele mexe um coágulo que tinha abdominal, ele mexe a fratura do quadril. Então, o trauma, o protocolo de ATLS, ele é um protocolo porque a gente tem que seguir o tempo inteiro. Então, sempre a gente vai começar, via aérea, tá bem. Respiratório, tá com alguma alteração. Então, arreglamos aqui, arrumamos aqui. Passa no C, D, E. Como ficou o paciente? Vamos voltar para o A. E sempre é um protocolo circular, tá? Depois disso, a gente vai falar um pouquinho de trauma abdominal, não tanto como tal de todas as classificações, características, assim, não sei o que. O que caiu bastante foi a parte do FAST, né? Caiu FAST, caiu apendicite, caiu colecistite, e é importante que a gente sepa quando a gente tem que fazer uma laparotomia ou não. No apendicite, vocês lembram muito bem que é muito frequente, é o principal motivo de cirurgia abdominal. A gente fala que é graças à apendicite que o cirurgião come, né? Então, aí entra a Julie, entra a Martim, entra todos os cirurgiões do grupo. Mas a verdade é que é a principal causa de abdômen agudo cirúrgico. Ele começa com dor periumbilical, que migra para a fossa ilíaca direita. Aparece uma coisa que se chama sinal de Bloom, que é a dor na descompressão brusca.
E a ideia é fazer uma cirurgia. Tipo, você não tem como tirar apendicite com antibiótico, a menos que ele vire um plastrão. Enfim, tem outras coisas. Mas apendicite pura, que é o que mais cai, siga o protocolo, segue a seta, não fica procurando zebras em cavalos, tá? Colecistite aguda, a gente sabe que é uma inflamação da vesícula biliar, colecistite, né? 90% dos casos é por causa de um cálculo, uma litiase que impactou e inflamou. Aí vem aquele sinal de Murphy. Aí a importância da gente diferenciar o Blumberg do Murphy. Que às vezes a gente, na correria, numa prova, no estresse, a gente lê cruzado, a gente meio que entende que é Murphy, mas será Bloomberg e coisas assim. Então, se não for para colocar o nome certo, bota o que significa. Então, paciente com dor à descompressão brusca, paciente com interrupção súbita da inspiração na palpação profunda do hipocôndrio direito. E o tratamento dela, a gente está na clínica cirúrgica e tirar a vesícula. Tem outras doenças na parte cirúrgica, que, por exemplo, as hemorragias digestivas. As altas e baixas, elas já caíram várias vezes. Também tem que ver com a parte de anemias, tá? Então, lembre do ângulo de Treitz. O que está por encima dela é hemorragia digestiva alta. O que está por baixo do ângulo de Treitz é hemorragia digestiva baixa. Se acontece por encima, então pode ser uma úlcera péptica, varizes esofágicas ou Malviweiss. Enfim, por baixo, neoplásias, infelizmente. Sangramento digestivo tem que ser investigado neoplásias, não tem para onde fugir. Se tiver sangue oculta em fezes, tem que investigar se há de colo. Diverticulose, muito comum no Brasil até. E sempre endoscopia digestiva alta e colonoscopia. FAST, eu falei do FAST, mas eu queria que vocês soubessem se aparece líquido livre em cavidade, a gente vai partir para uma laparotomia. Quando? Quando o paciente estiver instável, tá bom? Não vai fazer tomografia, não vai fazer outra coisa, não vai ficar aguardando, não. Paciente instável com um FAST que detecte líquido livre em cavidade, bora, laparotomia. Vamos falar por onde todos nós saímos. Eu gosto de ser bem gráfica para que vocês lembrem, tá? Não todo mundo gosta da ginecobstetrícia, mas todos saímos por aí. Então, por mais que você não goste, você tem que saber disso. Por quê? Porque causas de mortalidade materna vai ser a coisa mais relevante enquanto a estatísticas da OMS, tá? Então, câncer de colo uterino, creo que vocês lembram, é o segundo tumor ginecológico mais comum. O primeiro é o câncer de mama. O mundo inteiro sofre com câncer de mama. Todos nós conhecemos alguém muito importante que teve câncer de mama e uma mastectomia, ou teve câncer de mama e morreu, ou teve câncer de mama e lutou por ele infinitamente, depois fez uma metástase, ou superou e nesse momento está muito bem. Então, depois do câncer de mama, que é muito importante vocês terem em conta o rastreamento, as dimensões, quando fazer uma ecografia, quando repetir um ultrassom, quando fazer uma mamografia, o segundo mais comum é o de colo uterino. Com ele, a gente vai trabalhar o teste de Papa Nicolau, que é um exame horroroso, mas que ainda assim a gente precisa fazer um rastreamento, né? Papa Nicolau, que é a colpocitologia oncótica, a cada 3 anos, se não aparecer nada estranho. Eh, Depois de 2 exames anuais normais, mantém a cada 3 anos, em mulheres de 25 a 64 anos. 64 anos. De 25 a 64, né? 64, 50, 64, 64. Deixa eu me assegurar aqui, porque Papa Nicolau.
25 a 64 anos, é verdade. 25 a 64 anos. Ei, gente, se dormiram que vocês não escutaram o Papa Nicolau para me corrigir, viu? 70% é, a gente vê que dos miomas, eles vai virar alguma lesão uterina, vai ter que tirar ele, vai ter que monitorar, tá bom? Outro tema que eles gostam de perguntar bastante, né? Até porque o mioma uterino, no caso, que é aqui atrás, o mioma uterino é um tumor benigno do miométrio, né? Ele gera sangramento, então pode gerar anemias, pode gerar dores pélvicas, pode gerar compressão no local. E se a gente vai ver, a gente vê que a taxa de cirurgia de ginecologia é alta para fazer miomectomia, histerectomias para uma mulher que já esteja com um sangramento de... Ela já levou GNRH, né? Já levou análogo de GNRH e não melhorou. Fez miomectomia, não melhorou. Não tem filhos, mas não quer ter um dos tratamentos, lógico, é bem agressivo, mas é a histerectomia, tá? Agora vamos passar um pouquinho para a coisa mais cobrada, que é a parte de obstetrícia. Tal, uma das coisas que são bem mais, estatisticamente mais cobradas no Revalida é o pré-natal de alto risco. Quais são as condições que vai exigir que você acompanhe uma paciente, que leve para o acompanhamento especializado, no caso, né? Então, a preeclâmpsia, vocês já sabem, tem na cabeça, tem na pele, tem na ponta da língua, que a gente sabe que é maior ou igual a 140/90, com proteinúria ou uma disfunção de órgão branco, tá? As complicações da preeclâmpsia, você sabe que pode ser uma eclâmpsia no momento que o paciente grávido fica complicado. Mentira, nessa época, se você pega um homem trans, pode estar grávido, então não fica nesse risco de falar que não, tá? Então, eclâmpsia, paciente convulsionou, eclâmpsia. Também outra complicação da pré-eclâmpsia é o HELP, sim? Aí o HELP é hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetas baixas, tá? Qual é o tratamento da pré-eclâmpsia? Então, começamos com antihipertensivos. Não podem ser antihipertensivos convencionais. Então, metildopa, hidralazina, dependendo do estado da paciente. Se precisar, sulfato de magnésio, porque a gente está já pensando na prevenção da crise convulsiva. E o mais logo possível, a gente tem que tirar o agente que está subindo a pressão da paciente, que é a gravidez. Então, entre mais rápido a gente consiga fazer a interrupção da gestação, aí a paciente vai resolver o quadro, senão ela não vai melhorar. Não vai sair da preeclâmpsia, tá? Outra situação, outra condição que precisa que a gente veja o pré-natal como alto risco é a diabetes gestacional. A diabetes gestacional, como eu falei para vocês, diabetes é a coisa mais transversal. Naquele universo que eu falei para vocês de laboratório, imagem e tal, botem a diabetes, né? Que ela cai em todo lado. Então, o diagnóstico vai ser feito com teste oral de tolerância à glicose, normalmente normalmente não, entre a semana 24 a 28, tá? O que acontece se é antes da semana 24, depois da semana 28, a gente já não diagnostica como gestacional, sino como diabetes mellitus, tá? Alboglicêmico em jejum menor de 90 miligramas por decilitro e uma hora pós-pandreal menor de 140 miligramas por decilitro. No começo, com a materna com suspeita de diabetes ou com uma positividade no TOTG, vai ser tratamento dietético, tá? Ou insulina. Ela não vai tomar metformina, não, tá? Outra condição importante. Doutora, não escutei os valores de diagnóstico de diabetes gestacional. É menor de 90 miligramas por decilitro em jejum
ou uma hora pós-prandial menor de 140 miligramas por decilitro, tá? Ese é o normal. Confirma. Isso. Debe ser menor, tá? Deixa eu só procurar aqui para confirmar. Diabetes gestacional, diagnóstico, cifras. Só para bater o martelo, porque o normal é que esteja por baixo, né? Doutor, eu tenho aqui, se quiser eu posso falar. Pode, claro. Uhum. Porque os critérios diagnósticos, a ideia é que seja menor de 95 miligramas por decilitro, uma hora depois menor de 140. Mas se depois de uma hora é maior ou igual a 180 miligramas, é positivo, né? Mas, doutora Bárbara, pode falar. Eu tenho aqui canetada, por exemplo, a glicemia de jejum, né? Quando sai num valor de 92 a 125, a gente considera diabetes mellitus gestacional. Se minha grávida manter a glicose de jejum menor de 92, a partir dos 24, 28 semanas, a gente faz o teste oral, certo? Hum? Com 75 miligramas de glicose. Aí, com esse teste, aqui fala que é diabetes mellitus gestacional quando sai o resultado da primeira hora maior ou igual a 180, ou da segunda hora entre 153 a 199 miligramas sobre decilitro. Maravilha, maravilha, sim. Tem outras pessoas por ali no mundo que falam que é a terceira hora maior ou igual de 140. Então a gente ficará aí fazendo uma hora, 2 horas, 3 horas, né? Mas ainda assim, o que a doutora Bárbara falou é verdade. Então, se for em jejum e dá maior ou igual de 92, é diabetes gestacional. Se já passou uma hora e é maior ou igual a 180 miligramas por decilitro, diabetes gestacional. E se for depois de 2 horas maior ou igual a 153 miligramas por decilitro, qualquer desses valores ultrapassando ou atingindo, diabetes mellitus gestacional, tá bom? Agora sim. Isso na diabetes. Agora a gente vai falar um pouquinho de hemorragias, a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta. É importante que a placenta prévia é indolor e o descolamento prematuro de placenta é intensamente dolorido, não tanto com a ruptura uterina, mas dói, tá? Descolamento prematuro de placenta dói, apresenta uma hipertonia uterina, sangramento, que nem sempre dá para ver. A placenta prévia sim, tá? Já apresenta o sangramento visível. Então, a verdade, os sangramentos de terceiro período são extremamente importantes, você aclarar essas diferenças. Tem outra coisa que eu queria que vocês soubessem que é importante, é o partograma, tá? O partograma vai mostrar um partograma, pois pode ser um partograma normal na parte de discursivas. Fiquem de olho na dilatação, na descida e contrações, que são, lógico, são os detalhes mais importantes no tempo. Quais são as distócias mais comuns e não, partograma. Agora, partograma, distócias e as indicações da cesárea. E vamos passar, depois que uma mulher está grávida, vai sair o quê? Produto pediátrico. Então, a gente já empata com a área de pediatria, que é muito importante. Muito. Por quê? Porque é uma das áreas que as pessoas menos gostam. Então, deixam para depois, deixam para o final. E quando está revisando o tema, está pensando em outra coisa. E não é essa a ideia. A ideia é que você, nesse momento, faltando uma semana para fazer a sua prova, você entenda que todos os pacientes são extremamente importantes. Fala comigo, Julie. Doutora, você poderia nos dar exemplos de partogramas? É Sim, porque eu não tenho material disso e acho que é podia. importante.
Eu vou pode mandar cair na prova. agora, eu vou mandar agorinha que eu tenho um PDF até legal disso, de os partogramas, as distócias. Eu vou mandar para vocês ali no grupo, tá? Só me lembra que você é boa para isso, tá? É, Tá assim que a bom. gente terminar a aula, eu mando para vocês, aí a parte de partogramas, tá bom? Mas sim, Tá. tem razão. Esse material é importante para vocês ver a diferença dos gráficos, né? É importante, sim. Muito bem. Falando da pediatria, e até se vocês tiverem um encontro de vocês nesses dias, tentem fazer discursivas de partograma como tal, tá? Isso é importante. Nossa, falando de partograma, Pues, tem uma si, amiga que vai ter um. si tienes ejemplos de discursivas de su patograma, pues sería muy legal hacer también. Mando, mando. Tem. Não mandei? Acho que sim, acho que um dos simulacros que a gente foi partograma mesmo. Sí, más só uma pergunta, eu falo de várias Vai, perguntas. vamos fazer várias, tá bom. Muito bem. Na pediatria, a gente vai falar reanimação neonatal, que a gente falou no sábado de pediatria bastante, né, até. Depois a gente pegou de novo na quarta-feira passada reanimação de todo mundo, então, reanimação de adulto, criança, neonatal, porque de verdade é um tema importante, tem umas diferenças com a parte da reanimação adulta, então, aproximadamente o 10% dos recém-nascidos precisam de algum tipo de suporte. 90% de nós saímos com a cabeça gritando, todos cheios de maluquice, mas o 10% das pessoas não nascem assim. Então precisam um suporte, que quem vai dar o suporte? O maluco que está aí com o CRM na mão, né? Que no caso, se for você, se vocês estão de residentes e pegar um plantão de UPA para vocês terem uma vida mais tranquila, não estão exentos de aparecer uma materna aí, tá? Já aconteceu comigo num turno de um plantão de ortopedia, aparecer uma mulher quase inexpulsiva. Mas tudo bem. O menos de 1% vai precisar qualquer manobra de ventilação avançada. Sempre não esqueça a sequência importante na reanimação: aquecer, posicionar, secar e avaliar. Aquecer, posicionar, secar e avaliar. E tem outra coisa que eu queria que vocês batessem. Bom, peraí. Quais são os critérios para a gente fazer uma reanimação, né? Então, a gente falou no dia de reanimação, mas eu quero repetir, aproveitando que é uma das quedas da curva do esquecimento, 7 dias depois, se a frequência cardíaca é menor de 100 batimentos por minuto, ventilação com pressão positiva. Se eu me equivoco, a pediatra me conta, tá? Se a frequência cardíaca for menor de 60, iniciar compressões com 2 dedos. E se for preciso adrenalina, que seja intraósseo, né? Com a mesma frequência do adulto. Na parte da icterícia neonatal, a fisiológica aparece depois de 24 a 48 horas, mantém pelo menos uma semana, normalmente um recém-nascido a termo, que não tem nenhuma alteração neurológica, que o recém-nascido está bem, ele está ativo. Você tem que fazer o quê? Você tem que botar ele para mamar mesmo e precisa acompanhar o paciente, né? Quando for patológica, ela aparece rapidamente. A patológica é rápida, porque você sabe que o metabolismo da bilirrubina vai estar alterado, então ela vai ser mais rápida. E o neném pequenininho, ele vai ficar amarelo rápido. Então, é muito alto ou persiste, ele não vai diminuindo. O primeiro tratamento é fitoterapia, fototerapia ou exsanguinotransfusão, dependendo do valor da bilirrubina e da idade pós-natal, tá bom? Isso é na parte de icterícia neonatal. Mais de 24 horas, mais de 48 horas, fisiológica. Menor de 24 horas, patológica. Na pediatria, tem outro ponto que é legal.
Essa criança é muito bonita. Que é a parte de desenvolvimento, né? Quais são os marcos principais, porque por acaso vai cair, eles vai perguntar. Então, nos 2 meses, normalmente eles se importam com o sorriso social. Os 6 meses, eles se importam que ele sente sem apoio, né? É, bom, que 4 a 5 meses que ele role no leito, 6 meses que ele sente sem apoio. Os 9 meses que o paciente, o neném já esteja engatilhando. Nos 15 meses, que o paciente, até os 15 meses, entre 12 e 15 meses, ele já esteja andando, já esteja apoiando, seja sozinho ou seja com apoio. E aos 2 anos, a ideia é que o paciente, por mais que sejam frases inentendíveis, que eles sejam frases curtas, tá? Essas são a grande maioria de coisas que pedem, que eles falam. Se o paciente não estiver falando aos 9 meses, qual é a conduta? Então, a conduta é aguardar até os 2 anos, né? Se o paciente não anda aos 9 meses, a conduta é expectante até os 12 a 15 meses, que é a parte normal que ele anda. Agora, aos 2 anos, o paciente não anda, pode ter um retraso no desenvolvimento motor. E isso daí é importante. Então, por isso, essas dicas, assim, que chave. Pulando das crianças, né? Pulando das crianças, eu quero que vocês lembrem toda a parte de pneumonia que vocês revisaram com a doutora Bárbara, a parte de diarreia e desidratações, os planos de reidratação da OMS, que a gente já teve uma discussão legal com isso. Qual é a etiologia mais comum das diarreias? Rotavírus. A diarreia mais comum é aguda e a desidratação é entre leve e moderada. Então, colhem bem na parte de planos de reidratação, tá? E vamos terminar na parte de conceitos clínicos do Flash com a saúde coletiva e princípios do SUS, tá? Então, os princípios do SUS, que eu já falei para vocês, vou repetir, são três, são importantes a gente ter em conta. Então, universalidade, integridade e equidade. Então, universalidade fala para todo mundo que estiver no território brasileiro tem direito ao acesso à saúde. Todo mundo. Você desembarcou no avião, está no aeroporto, você tem direito à saúde, tá? Não é só o brasileiro, não é uma pessoa legal, não, é universal. Agora, equidade é tratar a quem precisa mais com mais recursos, tá? E na integralidade é toda a parte de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, então, dependendo do local do seu atendimento, você vai ter algum nível a mais ou algum nível a menos. Então, o terceiro nível de atenção atendeu sua fratura exposta porque você teve um acidente de carro muito horrível. Aí era um nível alto de atendimento, né? Mas quando você sair, você vai ter que ter uma conexão a um nível menor para fazer a sua reabilitação e depois a um nível de acompanhamento menor. Então, vai ser estratégia de saúde, acompanhamento lá. O que é o ideal, no mundo ideal, no papel do SUS, que eu acho sensacional no papel. Se todos os países do mundo tivessem o SUS do papel na realidade, esse mundo daqui nem precisaria tanto médico assim, não. Mas na vida real é um pouquinho diferente e vocês vão ver. Mas no papel, que é o que vocês vão ser perguntados na prova, todas as pessoas que estejam dentro do sistema de saúde, dependendo da necessidade dele, ele vai ser orientado diretamente desde o nível de entrada, que a ideia é que a porta de acesso sempre seja atenção primária, né? Essa é a ideia. Então, a ideia. Então, por isso, a integralidade significa que todos os níveis de atendimento estão rotando. Então, se for um hospital maior e ele fez um tratamento grande, então ele vai encaminhar para o paciente ser acompanhado no ambulatório em um local diferente. Tururum.
Níveis de atenção, eu acho que vocês já sabem, então, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Atenção primária são todas as APS, que todo é o foco em prevenção. Atenção secundária, ambulatório de especialistas, o que já tem algum tipo de especialidades. E atenção terciária vai ser todos os níveis de alta complexidade. Alguns dos indicadores de saúde mais importantes do Brasil, então, um deles é a mortalidade infantil, daqui 12,4 por mil nascidos vivos. Mortalidade materna, taxa de 57 por 100 mil nascidos vivos. A prevalência de depressão, então, tem uns 5% de depressão na população e o 10% da população afetada. Se a gente vê na parte numérica, 5% da população deprimida, é bobagem, né? É pouca pessoa. Mas se você suma e multiplica, e você entra em um local que tenha 10 milhões de pessoas, que são as diagnosticadas, né? Por aí tem um monte de doenças mentais que elas podem cair na prova, porque está aumentando a taxa de diagnóstico e de prevalência. Muito bem. Essa é na parte de revisão. Eu quero que vocês lembrem incidência, prevalência, letalidade, sim? O que é incidência? Eu corto aqui para vocês não ficar enrolando. O que é incidência? Incidência é o número de casos novos sobre a população em risco em determinado tempo, né? A prevalência é o número total de casos sobre a população total em um momento determinado, tá? E a letalidade é a proporção de óbitos entre os casos de uma doença. Era, por exemplo, a letalidade da COVID, a letalidade das doenças crônicas não tratadas, enfim. Então, não fiquem estranhos se dentro da prova tem uma ou duas perguntas que vai para a incidência, prevalência, letalidade. Se botar algum teste de prevenção, vai perguntar sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Hum, sensibilidade, lembre, sensibilidade é a possibilidade ou probabilidade de que se teste positivo quando você está doente. E a especificidade é que esse teste seja negativo se você não tem a doença, tá? Então, essa é a diferença. Muito bem. Muito bem. Até aqui, alguma dúvida médica como tal? Algum tema dos que vimos que vocês não tenham estudado até hoje? Me falem que não é assim, por favor. A gente vai dividir a gravação em duas. A primeira parte, que é a revisão de temas médicos como tal, e